João Fonseca perdeu. 3 sets a 0. 6 match points salvos, um tiebreak heróico que levou a torcida ao delírio, e no fim a mão do tcheco subiu, cumprimentando o juiz como quem não acredita que escapou. O Brasil inteiro quebrou junto. Mas talvez. E não é exagero. Essa seja a notícia mais importante para o tênis masculino brasileiro nos últimos 22 anos. E não é força de expressão. Pois é. Uma eliminação nas quartas de final, 6 match points anulados, e no fim o tcheco Jakub Mensik, 20 anos, número 27 do mundo, levantou os braços depois de 3 horas e 42 minutos de batalha. Placar final: 6-4, 7-6, 7-6. Mas a história, olha só, não é sobre quem ganhou. É sobre o que o Brasil fez até chegar aqui. O caminho que esse moleque de 19 anos percorreu em uma semana. E o que isso significa para os próximos 20 anos do tênis no país. Segundo o G, a partida rolou na terça-feira, 2 de junho de 2026, na quadra Philippe Chatrier, em Paris. O teto fechado por causa da chuva na capital francesa, quadra mais pesada, bola mais lenta. Condições que João não conseguiu traduzir a favor. Mensik, 20 anos, na época ocupando a posição 27 do ranking da ATP, fez uma partida cirúrgica. Saques potentes, incluindo um ace medido a 208 km por hora, frieza nos momentos decisivos e um tênis de base sólida que bebe direto da escola tcheca de tênis, aquela mesma que revelou nomes como Ivan Lendl e Tomáš Berdych. O OL destacou que o brasileiro salvou 6 match points no terceiro set, levou o tie-break ao limite com pontos que arrancaram gritos da arquibancada, mas não conseguiu virar a partida. Saiu de quadra aplaudido de pé. Pelo próprio Mensik, que foi abraçá-lo na rede e trocou algumas palavras, e pela torcida francesa que entoou o nome dele. O placar não mente. 3-0. Mas o contexto, a campanha e a história que levou aquele menino de 19 anos até ali é o que realmente importa. E para entender isso, a gente precisa voltar uma semana no tempo. Antes de enfrentar Mensik, João Fonseca, 19 anos, na época número 30 do ranking mundial da ATP, fez uma campanha que merece ser revista com calma, ponto a ponto. Na primeira rodada, passou pelo francês Luka Pavlovic, 23 anos, convidado local, número 112 do mundo, em 3 sets secos. Na segunda, despachou o croata Dino Prismic, 19 anos, uma das promessas mais faladas da nova geração europeia, em 4 sets. Aí veio o momento que parou o Brasil inteiro diante das telas. Nas oitavas de final, ele enfrentou Novak Djokovic, o dono de 24 títulos de Grand Slam, o recordista absoluto da história do tênis, o sérvio que já ganhou tudo que existe no esporte e que vinha de 19 vitórias consecutivas em partidas de Grand Slam. Pois é. E João venceu. Em 5 sets, com parciais de 3-6, 7-6, 6-4, 3-6 e 7-5. O Gi noticiou que a partida durou 3 horas e 58 minutos, e Djokovic, que já havia sido campeão em Paris 3 vezes, não conseguiu segurar a agressividade do brasileiro, que disparou 42 winners no jogo. Depois disso, veio Casper Ruud, norueguês de 27 anos, 2 vezes vice-campeão em Roland Garros, conhecido no circuito como o Príncipe do Saibro exatamente pelo domínio nessa superfície. E João passou por ele também, em 4 sets. Ou seja, ele eliminou 2 dos maiores nomes do tênis mundial, um deles o maior de todos os tempos, antes de cair. Não é coincidência, não é sorte. Ele mostrou que tem bagagem, que o ranking não mente, que a transição de juvenil para profissional foi feita com solidez. Como o próprio Mensik disse depois do jogo, e cito: "No fim do jogo tivemos lances incríveis, que me fizeram me esforçar bastante." Quando o adversário admite, publicamente, na coletiva, que precisou se esforçar ao máximo, você sabe que o jogo foi maior que o placar. Agora o ângulo que quase ninguém tá comentando nos jornais. Todo mundo fala, João perdeu, que pena. Podia ter ido para a semifinal, enfrentar os Zverev. Mas olha só, o Gi trouxe um dado que, espera, ele muda o jogo inteiro. Esse Roland Garros de 2026 já é oficialmente o Grand Slam com mais vitórias brasileiras na história da chave masculina de simples. Não só de João. A chave masculina de simples teve 3 brasileiros na segunda rodada pela primeira vez desde 2001. Além do João, Thiago Monteiro e Thiago Wilde também avançaram. E mais. João Fonseca se tornou o primeiro brasileiro a chegar às quartas de final da chave masculina de simples desde Gustavo Kuerten. Exatamente no dia 2 de junho de 2004, 22 anos atrás, Guga caiu nas quartas para David Nalbandian. E desde então, nada. Nenhum brasileiro entre os 8 melhores de Paris em mais de 2 décadas. Pois é,
O Brasil não via um tenista masculino nessa posição desde o tricampeão, o maior de todos. E olha que estamos falando de um moleque de 19 anos que, segundo a atualização do ranking da ATP publicada pelo UOL, subiu exatamente 5 posições. Pulou do 30º para 25º lugar. E se tornou o melhor sul-americano do ranking, algo que não acontecia desde maio de 2015, quando Thomas Bellucci ocupava essa posição. Ele é também o mais jovem brasileiro a vencer um top 10 do mundo em partida de Grand Slam desde Guga em 1997. O que parece derrota é, na verdade, um marco histórico provisório. Uma promessa que já começou a se cumprir. Isso muda completamente como você precisa ver essa derrota. Não é um fim. Não é um fracasso, não é quase, mas não foi. É a prova concreta de que o Brasil voltou para o mapa do tênis masculino mundial. João não só igualou marcas que estavam empoeiradas desde 2004. Ele abriu uma porta que parecia selada com cadeado. Ele venceu Djokovic num Grand Slam de verdade. Venceu Ruud na terra que o consagrou. Chegou entre os 8 melhores de Paris. E os números fora da quadra também contam uma história. Segundo o G, ele ganhou mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, pulando de 840 mil para quase 3 milhões em 10 dias, e faturou aproximadamente 2 milhões e 700 mil reais, cerca de 500 mil dólares, só com a premiação desse torneio. O UOL noticiou que ele já soma quase 20 milhões de reais acumulados na carreira, com 19 anos de idade. A sensação que fica não é de lamento. É de que, pela primeira vez em mais de 2 décadas, um brasileiro entra em qualquer Grand Slam com chance real, concreta, de chegar na segunda semana. Não é torcer e esperar milagre. É saber que ele já provou que pode e que o próximo pode ser ainda maior. Resumo seco. João Fonseca caiu nas quartas de Roland Garros para Jakub Mensik, 3 sets a 0. Mas ele venceu Novak Djokovic e Casper Ruud na campanha, quebrou um jejum de 22 anos desde Guga, subiu 5 posições no ranking da ATP e se tornou o melhor sul-americano do circuito. Provou que o Brasil tem, finalmente, um nome de verdade na briga. Ele agora vai para a grama. O ATP 500 de Rally começa no dia 15 de junho, depois Eastbourne e Wimbledon. Mensik, do outro lado da chave, enfrenta Alexander Zverev na semifinal. A caminhada continua e o tênis brasileiro respira de novo. Manda nos comentários. Que história tu quer que a gente decifre? E se liga, a gente tá moldando esse canal junto.